Vitor Roque, fora da final, a gente vai atualizar vocês aqui sobre a situação do craque do Verdão e tem também o Rômulo, o Novo Horizontino se posicionou. Será que o Rômulo vai jogar o segundo jogo? O Palmeiras tem que ficar atento, hein? Novidades sobre ele. E o Verdão também se reforçando com um novo atacante, tem um novo reforço aí para o Palmeiras. A gente vai trazer essas três informações para você, então já chega junto, por gentileza, você que conhece o nosso trabalho, já chega com o dedão no like, é muito importante, porque você vai receber os vídeos em primeira mão e você também ajuda o nosso canal. Você que não nos conhece, cara, fica até o final do vídeo, se você curtiu o formato aqui, que a gente trouxe as notícias para você, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal, porque de fato o vídeo vai ter te agregado e muito prazer. Meu nome é Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, que é assim que precisa ser esse esporte que a gente ama tanto, mas também passa muita raiva, né? Vamos falar aqui, senhores, do novo reforço do Palmeiras, que é um atacante que era do Botafogo, que é o Fabiano, mas ele vai pro sub-20, tá? É um garimpo aqui na Europa e um olho no futuro do Palmeiras. O Palmeiras acertou a chegada do Fabiano, atacante de beirada, inclusive, de 19 anos, formado no Botafogo e que estava jogando no profissional do Karpaty Lviv da Ucrânia. E aqui o que interessa não é o nome novo na base, né? Mas é o motivo do movimento. Esse é o tipo de contratação que o Palmeiras vem fazendo para fortalecer ali. Pega um cara jovem, com vivência de fora, coloca no sub-20 ali com opção de compra e contrato de empréstimo até janeiro de 2027, ou seja, tempo suficiente para testar de verdade, sem pressa, sem histeria, para você ver se ele joga mesmo e não joga só 2 jogos ali para você ter uma resposta errada do jogador. E o perfil ali de ponta de beirada, ele não é uma coisa aleatória hoje, viu? Hoje o futebol, até do Abel também, né? Ele exige aí esse jogador que aguenta a pressão, né? De recomposição, de 1 contra 1. E tem mais. Isso encaixa também no calendário forte da base. O Palmeiras já está com um grupo definido na Libertadores Sub-20, Sporting Cristal, Olímpia e Universidade Católica. E a competição, ela vira vitrine. Então aqui reforça o Sub-20, bota os caras num cenário internacional e você vê quem consegue desenvolver o futebol, quem de fato tem casca. Então, uma contratação pontual, inteligente, na minha opinião, né? O Palmeiras está trabalhando aí na base de verdade, não só ali para completar, para jogar copinha, até porque a copinha por si só, ela não quer dizer nada. Você vê tantos times aí revelando jogador, ganhando copinha pra caramba e não revelando ninguém, né? Essa é a real, e quando revela, não explode do jeito que era para explodir, mas o Palmeiras pensa aqui em gerar jogador para o profissional ou dinheiro para o caixa, né? E esse lance da captação, ele aos poucos no Palmeiras, eu não sei se não vai ficar quase que só da base mesmo, porque de fato o Palmeiras hoje, se eu olhar para o time, tá cada vez menos jogadores da base, né? A gente tem o Alan que é o titular absoluto aí, mas até os meninos que tiveram oportunidade ali no começo, o Larson, o Pacheco, você vai vendo perdendo um pouquinho espaço quando chega os jogadores mais prontos. E geralmente, inclusive foi uma parada que eu falei nos últimos anos, né? A gente dependeu muito do Endrick, do Estevão, é da hora quando surgem uns caras desse nível, mas não é sempre que vai surgir. Então quando você depende só da base para esses jogos do profissional, é complicado. Então o ideal é que seja isso. Em algum momento ou outro surge esses caras muito essa classe, e o normal, o natural é poder rodar mesmo o time, poder fazer dinheiro, para não precisar ficar vendendo titular. O Palmeiras, antes dessa reformulação absurda, ficou com muitos anos com os mesmos jogadores, né, que a gente chamava de espinha dorsal ali, porque já estava começando com esse lance da base. E hoje em dia, que está totalmente consolidado, vai ficando melhor, né? Porque o Vitor Reis acho que é o melhor exemplo de todos, um zagueiro que pagou por 2 atacantes praticamente. Então é um trabalho natural e a gente vai ter que se acostumar cada vez mais a ver menos jogador da base, que a gente não via ninguém, porque não tinha base, depois começou a surgir, aí a gente ganhou alguns anos com muita gente da base, né? Tipo Gabriel Menino, Patrick de Paula ainda, que teve uma galera assim, e eu acho que agora é um processo natural, a gente veio sempre 1 ou 2 no máximo ali, e o restante mais para fazer caixa mesmo. É isso aí, deixa nos comentários o que você pensa a respeito. Contratação de Fabiano, que era do Botafogo e chegou do Karpaty Lviv. Se alguém conhece o jogador aí, deixa nos comentários e o que acha dessa aposta do Palmeiras também para o ataque do Sub-20. E agora vamos para a nossa próxima notícia, senhores, que é o Rômulo do Novo Horizontino. Mas antes de tudo, agora deixa eu te dar uma dica útil aqui de verdade, tá? Sem enrolação. Dirigir no Brasil é uma prova de resistência mental. É IPVA, é multa, é licenciamento, e quando você tenta resolver, o sistema te trava, meu amigo. O site não abre, você perde horas e horas e horas de vida, com burocracia, né, nesse sentido, mas fica tranquilo que o Gringo veio para simplificar isso aí. No app do Gringo, você resolve isso em poucos cliques.
Dá para parcelar IPVA, multa e licenciamento em até 12 vezes, consultar a situação do seu veículo ali, deixar CRLV e a CNH digital organizados sem aquela bagunça. O que você vai fazer agora? Baixa o app do Gringo aqui, ó, no QR Code. Aqui ele está aparecendo na tela ou no link fixado, tanto na descrição quanto nos comentários desse vídeo. Baixa o app do Gringo agora, você não paga nada. Fechado? Paga agora que você vai literalmente abrir ali, né, o aplicativo no seu celular, resolver a sua vida e seguir sem as burocracias, sem fila, sem estresse, sem perder tempo. Você pode aí, como eu falei para você, parcelar o seu IPVA, as suas multas, o seu licenciamento em até 12 vezes e você ainda tem CRLV e CNH digital sem aquela bagunça, sem ficar procurando papel, sem ficar sabendo, procurando no celular ali, sem saber onde está. Então vai agora, baixa grátis aí o aplicativo do Gringo, no QR Code, no link da descrição ou no comentário fixado e deixa essa parte chata no automático. Valeu, Gringo! Gringo, o melhor amigo do motorista. E vamos falar do Rômulo, hein? Novo Horizontino, ao que tudo indica, vai pagar e Rômulo deve jogar a final, o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Tem prazo para acabar essa novela, tá? Aqui é realmente uma coisa que vai impactar no jogo. O presidente do Novo Horizontino já deixou claro que é bem provável que o clube pague 1 milhão para ter Rômulo na finalíssima de domingo. E eles mesmos botaram o prazo ali. Eles querem resolver isso até amanhã, sexta-feira, dia 6, porque o contrato exige pagamento adiantado. E dá para entender o porquê dessa pressa, né? Na ida eles seguraram o Rômulo ali para não gastar 1 milhão e perderam por 1-0 e agora o cenário ali para eles é até meio cruel, né? Se o Novo Horizontino eles quiserem ter um risco real de ganhar o título, eles precisam ganhar por 2 gols ou mais. Se for 1-0 para o Novo Horizontino, é pênalti ou qualquer empate aí dá o título para o Verdão, então o Palmeiras tem a vantagem do empate. Então na cabeça deles, domingo é o dia do all-in, né? É o dia que o Novo Horizontino tem que ir para cima. E o Rômulo é o cara mais decisivo do Novo Horizontino na competição, 6 gols e 3 assistências. Ele não é coadjuvante desse time do Novo Horizontino, ele é o motor desse time do Novo Horizontino. O Palmeiras tem que ficar muito esperto se ele for jogar, tem que até, cara, não sei se o fato de dobrar a marcação, mas ou colocar alguém nele, inclusive isso me preocupa pelos nossos 2 volantes serem mais de passe, né, não serem tanto ali de morder o jogador, não no quesito Soares, tá? E aqui entra o veneno do Palmeiras, né, cara? Se o Novo Horizontino pagar esse 1 milhão, é porque tá apostando pesado que ele pode mudar o jogo. E, de fato, vocês já viram que ele pode mudar mesmo. Ele é um cara do último passe, ele é aquele jogador destaque dos caras, né? Aí é sinal de que o Palmeiras tem que entrar ainda mais ligado, já tem que entrar ligado por fato de ser final, né? Então, o que vai todo mundo tentar ser herói nesse jogo e o Palmeiras tem que ir de olho para decidir, para matar, né? Eu do Palmeiras nem esperaria o Novo Horizontino. Eu já ia logo para cima, porque se você faz 1-0, aí você joga o Novo Horizontino para frente mesmo, né? E aumenta a responsabilidade do próprio Rômulo, né? Tipo, ele vai ser colocado num negócio complicado. A gente lembra muito bem o Rodinei. Quando pagaram a multa para ele jogar contra o Flamengo lá pelo Inter, ele foi expulso no jogo. Excesso de vontade também às vezes atrapalha, né? Se, pô, pagaram para jogar, tem que decidir. Mas aí o Palmeiras, claro, tem que fazer a parte dele. Ontem realmente o Novo Horizontino encaixou muito a marcação e ficou até meio preocupante, assim, só que o jogo da volta, o Novo Horizontino não pode encaixar aquela marcação que ele encaixou, porque ele vai ter que sair pro jogo. Inclusive, ele provavelmente vai ficar mais com a bola do que ficou ontem, né? Ele ficou mais na questão defensiva, pressionava, recompunha. Aí é difícil conjugar esse verbo. Recompunha, enfim, eles recompunham a defesa muito rápido. E aí vai ser complicado esse jogo da volta aí, porque eles vão ter que tomar realmente essa decisão de ir para cima, de decidir o jogo, não ficar só esperando. E a gente sabe que quando o Palmeiras ele é atacado assim, ele fica muito confortável podendo jogar, usar a velocidade aí. A gente vai falar sobre Vitor Roque, mas independente de quem joga, o Palmeiras tem jogadores de velocidade para contra-ataque. E, né, alguns jogos aí, você pega contra o próprio Fluminense, o jogo contra o Corinthians que teve uma bola e fez o gol, o jogo contra o São Paulo, o Palmeiras tem sido eficiente dentro das suas possibilidades essa temporada aqui. E se tem um jogo que tem que ser eficiente, é uma final, né? Exatamente, cara. A final pede muito, o Palmeiras tem que estar de olho, porque você sabe até a sede, né, que ele ia entrar para jogar contra o Palmeiras, é um negócio que ele vai tentar jogar mais. Então, isso não esperem algo diferente disso. E até te corrigindo aqui, tá? Perdão. Na verdade, não é uma correção, é uma cultura, né? Eu também não sabia como era o passado ali, o pretérito imperfeito de recompor. Então eu recompunha, tu recompunhas, ele recompunha, nós recompunhamos, eles recompunham.
Eles Então, assim, ó, recompunham. Nossa, complicado. é tipo isso, exatamente. Tá vendo? Só o português nos propicia Não, acho que é 6, né? Acho que são 6 tempos verbais diferentes. Então tá aqui, ó. é por isso que gringo vem aqui, que parece criança falando, né, cara? Eu comer, eu falar, é muito complicado, vai até pra gente. Exato, exato. E vamos falar de tigre, né? Tá falando de português, vamos falar de tigre agora. E português não é o Abel. Vamos falar de Vitor Roque. Será que o Vitor Roque joga a final do Campeonato Paulista, do segundo jogo do Campeonato Paulista? Vamos atualizar vocês aqui, porque ele não jogou, né? O torcedor quer saber isso sem novela. Sim, Vitor Roque deve estar disponível. Ele não foi titular na ida, porque ele vinha de uma pancada, né? Tornozelo e desgaste na semifinal contra o São Paulo, mas ele entrou no segundo tempo, e se entrou é porque não era aquela lesão de verdade, né? Isso aqui não é achismo não, isso aqui é bastidor, tá? Era gestão de risco e também de físico do Vitor Roque. Agora o Palmeiras tem 3 caras ali na lista de cuidados, né? Tem, pô, eu não sinto mais vontade de falar o nome dele, porque já tá lá, ele já tem mais tempo de DM do que de campo, que é o Paulinho. Paulinho tá na reta final de recuperação de cirurgia nativa, torcendo para ele voltar e calar a minha boca e jogar muito. Tem o Figueiredo também, lesão no joelho, e o M. Martínez, transição na panturrilha, depois da panturrilha, né? Transição depois da panturrilha, e isso aí também mexe no banco e nas trocas, né? Final é jogo de 90 minutos. Enfim, se você perde a opção no meio, você perde a alternativa de segurar jogo, perde a alternativa de mudar a dinâmica. A vantagem do Palmeiras aqui ela é objetiva. O Palmeiras ganhou na ida, vai jogar a volta podendo ser campeão com um empate, só que aí mora a armadilha, né? O time que entra para empatar, ele fica refém do gol, né? Ele fica refém do gol e o gol pode dar o caos para ele. E o Palmeiras tem que entrar para jogar, não para administrar isso aí desde o minuto 1. O Vitor Roque disponível, né? Significa ali para o ataque do Palmeiras, pelo menos o que eu enxergo, né? Você tem profundidade, você tem agressividade e você tem também ameaça real, porque ele joga muita bola. Ele é um cara que agride muito o adversário no sentido de ir para dentro do gol, né? E isso ajuda ali a criar um alerta no adversário, né? O Novo Horizontino precisa atacar, isso é um fato, e se atacar desorganizado, o Palmeiras também precisa saber punir, né? O Roque, ele tá ok, essa notícia é ótima pro Palmeiras, mas aqui o Palmeiras precisa ter uma postura de ir jogar, não esperar, né? Se der mole e deixar esse jogo aí pro empate, para jogar, para administrar empate, você dá chance para um roteiro de azarão, né? Com o Rômulo, inclusive, em campo. Então, assim, com o Vitor Roque, cara, acho que o segredo tem que ser como se estivesse jogando em casa, né? E tem qualidade para isso, né? Inclusive, muita gente não gostou ontem que eu falei que, cara, eu fiquei bolado porque dava para ser 2-0. Na minha opinião, dava para ser 2-0. Vai tranquilo, lógico, ganhou, não vou ficar reclamando aquele barriga cheia, mas dava para ir mais tranquilo, né? Com 2-0 na conta ali. Tem o lance do Alan depois, já do gol que poderia, já 2-0 ali. Você imagina um 2-0 naquele momento, talvez poderia até fazer mais. E eu dou o gol do Gustavo Gomes, que até agora eu tô confuso com essa linha de impedimento aí, né? E tem o fator brasileirão, que depois da final, depois de 4 dias já, o Palmeiras pega o Vasco, assim. Então eu espero que isso não conte, e até na questão mental dos caras, que entendam que realmente é uma final. Eu sei que o Paulista, o Brasileiro são importâncias diferentes, mas o Brasileiro é um campeonato longo e o Paulista é mais um jogo para você levantar a taça. A gente já falou aqui sobre a importância dessa taça, inclusive individualmente, né? O Vitor Roque ainda não tem título no profissional, o Maurício, se bobear, mais alguns aí, e a grande maioria não tem título pelo Palmeiras, desse elenco, né? São jogadores que chegaram recente, né? O Flaco pegou ainda, né? Acho que 2 brasileiros ali, mas tem muita gente que não participou de título ainda, e isso é importante para poder dar moral, para poder também dar aquela tranquilidade pro restante da temporada. E o Vitor Roque nesse jogo aí, se ele puder jogar o jogo inteiro 100%, acho que ele vai ser primordial, porque ele é chato, né? Ele é chato para essa questão do contra-ataque, né? Para essa questão de aproveitar os espaços, e para a questão de segurar a bola também, né? Que uma boa maneira de se defender é não ficar também tomando pressão o tempo todo no Novo Horizontino ali, que senão uma hora acaba dando ruim, né? Então o Vitor Roque é essencial nessa final. Então é isso, senhores. Domingo vamos para uma decisão. O Palmeiras precisa, lógico, empatou. O título é do Palmeiras, mas todo mundo aqui quer sacramentar esse título sem nenhuma sombra de dúvida, com o Palmeiras vencendo, né? E ganhando bem lá contra o Novo Horizontino, que também é um time muito chato. Poderia ter saído com empate aqui, né? Carlos Miguel salvou a gente também. Mas enfim, o que você pensa a respeito, cara? Chegou até aqui no fim do vídeo, por favor, deixa seu like. É muito importante pra gente. Se você não é inscrito no canal,
se inscreve agora. Acho que você gostou do vídeo se você chegou até aqui. E você também, que não é do comentário, às vezes você é do comentário, deixa um avante palestra, me fala de onde você está assistindo a gente, cara. Às vezes muita gente assiste aí de lugares que a gente nem imagina. Pô, tem gente do Japão, da Austrália, de todos os lugares do mundo assistindo a gente, não só da Austrália, às vezes está aqui no Brasil também, no nosso território. Pô, eu sou do Rio Grande do Sul, sou do Nordeste, eu sou do Maranhão. Cara, não interessa, deixa aí de onde você está acompanhando a gente quer saber, gosta de saber de onde nossa audiência vem, é sempre muito legal. Valeu, senhores, um abração para vocês, tamo junto, Verdão ganhou o primeiro jogo, agora é decidido na final e vamos todos estar em Novo Horizonte, viu? Não que essa informação seja que mude muita coisa, mas estaremos lá em Novo Horizonte para acompanhar o Palmeiras. Até que enfim, né, Erlo? Trabalhar um pouquinho, né? Tá louco, né? Só sombra e água fresca, né? Não, tem que fazer valer a pena os horários, as horas extras que eu pago também, né, cara? Senão vira bagunça. Pô, vou tirar férias, você vai trabalhar sozinho de novo, você já sabe, né? Depois, a gente tem obrigação, depois que a gente voltar da férias, postar que, independente do pouco tempo de férias, deu para descansar. É isso, meus amigos. Valeu, um abração para vocês. Tamo junto e avante.